Olá, eu fiquei muito tempo sem gravar porque eu tava sem o programa correto, mas hoje eu tive muita vontade de gravar e eu quero falar sobre uma coisa que tem me incomodado muito, que é sobre gay e sobre crente, porque o que eu vejo aqui em Brasília é exatamente uma guerra que acontece entre os LGBT e os crentes. As pessoas não querem ser homofóbicas, se dizem não homofóbicas, e eu vejo que é uma palavra muito banalizada já. Inclusive tem outra palavra para expressar a mesma coisa, que é a palavra bigotry. Mas basicamente todo mundo está falando de intolerância. E o que eu vejo é que muitas vezes os crentes que estão no Congresso para discutir isso estão só para perseguir mesmo os gays. E eu fico muito incomodada com isso, sabe, gente? Porque as pessoas olham pro João Willis assim e tem tanta aversão, sabe? E eu olho pro João Willis e eu tenho respeito por ele. Eu acho, assim, que as pessoas têm um motivo para ter o orgulho que elas têm. Às vezes elas foram tão humilhadas que elas levantam uma bandeira, né? Ser gay é maravilhoso, eu tenho orgulho de ser gay. Da mesma forma, outras pessoas... Não, eu sou mãe. Ser mãe, eu tenho orgulho de ser mãe, porque só quem é mãe sabe a verdadeira dimensão do ser humano. Aí a outra pessoa, não, eu tenho orgulho porque o meu avô era italiano, lá em casa a gente come macarrão, e eu tenho muito orgulho. A outra pessoa fala, eu tenho orgulho de ser nerd, eu sei tudo sobre cultura americana, eu tenho muito orgulho. A outra pessoa fala, eu tenho muito orgulho porque eu sou carioca, eu nasci no morro, eu sou da favela, eu tenho muito orgulho. E as pessoas têm muito orgulho, é a sociedade do orgulho. E quando eu vejo alguém assim, esses dias eu tava na W3, eu vi um casal de gays, dois homens se beijando assim, se fazendo um carinho. Era só um selinho mesmo. E fazendo assim carinho no rosto do outro, assim, eu falei, gente, que romântico. Sinceramente, eu falei, e a pessoa que tava do meu lado falou, eles estão perdendo a vergonha na cara. E assim, aqui em Brasília tem muito crente, eu lido com muito crente, eu sou crente, e eu vejo o que está acontecendo no Congresso. O que está acontecendo no Congresso é que as pessoas vão lá para reprimir quem é gay. É exatamente isso que está acontecendo. Aí as pessoas ficam ofendidas quando o João Willis diz assim, meu Deus, eu nunca vi tanto crente por metro quadrado numa audiência pública. Porque não tem tanto crente assim lutando pelas mortes de adolescentes que acontecem diariamente no Brasil, lutando contra os transgênicos, lutando contra os exageros ruralistas, lutando contra a corrupção. Até que contra a corrupção a igreja tem se manifestado bastante, mas quando a igreja faz muito barulho no Congresso, geralmente a igreja está preocupada com a sexualidade das pessoas. E aí eu vejo o João Willis diz assim, mas a Bíblia é um livro velho. E as pessoas ficam furiosas, ficam ofendidas. Meu irmão, minha irmã, se o João Willis está dizendo que a Bíblia é um livro velho, não fica ofendido não, sabe?
A Bíblia não é esse livro que está na sua mão desde sempre, não. Esse livro que está na sua mão em português, na versão João Ferreira de Almeida, passou por muitas mãos até chegar na sua mão, né? A nossa, entenda o que você acredita, porque aí ou você deixa de acreditar ou você fica mais crente ainda, né? A nossa crença é uma crença judaico-cristã. A Bíblia não existia desde sempre. O povo judeu era um povo nômade, que ficava andando, porque é um povo nômade, um povo de cultura hebraica e árabe, que foi se constituindo, foi sempre fugindo de povos que eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. E se você lê lá na Torá, tem o tempo todo esses patriarcas se deslocando de um lugar que era politeísta para um lugar que Deus prometeu, porque Deus é um Deus invisível que fala com algumas pessoas, porque algumas pessoas não ouvem a voz de Deus e algumas pessoas ouvem a voz de Deus. Isso muitas vezes acontecia no deserto. É até interessante lembrar que o deserto é um lugar de privação de água e de comida. E algumas pessoas podem ter alucinações. Mas esse é o Deus que a gente acredita. É o Deus que eu acredito, é o Deus que você acredita. A gente devia até ser agradecido de estar num país onde a gente pode acreditar nisso e pode ensinar isso para as nossas criancinhas, porque para algumas pessoas isso não faz o menor sentido. Isso tem semelhança com a loucura. Mas a gente não só pode acreditar nisso, como a gente pode impor a nossa opinião de diversas formas, graças a Deus. Mas uma coisa que é muito importante é a gente não querer converter os gays legislativamente, né? É um país laico e é muito importante que ele seja laico, porque justamente Deus é um Deus de liberdade. Você faz o que você quiser, você escolhe o que você quiser, você escolhe se você vai obedecer ou não. E você escolhe se a sua Bíblia é sagrada ou não. Para algumas pessoas, a Bíblia não é sagrada. É até interessante observar que existem outros livros para serem lidos e outros livros que são sagrados. Eu já dei uma olhada no Bhagavad Gita, no Alcorão. É interessante a gente olhar esses outros livros para a gente entender por que ele não é sagrado para a gente, sabe? De repente, esse livro velho não tem a menor importância para o John Willis, porque até é fonte de mágoa. Porque as pessoas que acreditam nesse livro são as pessoas que estão ofendendo ele, sabe? Então, eu acho que são 3 níveis de fé. Por exemplo, tem aquelas pessoas que nunca ouviram falar em Bangladesh. Elas não sabem que Bangladesh existe. Tem aquelas pessoas que estudaram, sabem quais são os países vizinhos da Índia, sabem que Bangladesh existe, já viram no mapa. E tem aquelas pessoas que já visitaram Bangladesh e que sabem falar a língua de Bangladesh e que gostam de Bangladesh. Eu acho que a fé é muito semelhante a esse processo de conhecimento, assim. Algumas pessoas vão passar a vida inteira sem saber que Bangladesh existe. E isso não vai fazer a menor diferença para elas. Elas não estão interessadas em Ásia. Algumas pessoas vão se informar sobre isso, moderadamente. Algumas pessoas vão viver isso, porque vão ter essa experiência de conhecer e se aprofundar. Então, para algumas pessoas, a sua fé, a sua Bíblia, não tem a menor importância. A sua fé não tem importância. E é muito bom você assumir que a sua Bíblia não é lei no Brasil. Isso é muito saudável para você. Porque você vai entender uma coisa. Eu sou crente porque eu escolhi, eu estou num país livre. Mas aquela pessoa que quer casar com um homem que quer casar com outro homem,
Deixa ele em paz, sabe? Não vai atrapalhar a vida dele. As pessoas estão achando que gay tá tomando conta do Brasil, né? Não, gente, eles são a minoria. Presta atenção se eles não são a minoria. Gente, os gays, eles estão lá no Congresso dizendo assim, olha, vem cá, será se não é crime me humilhar, me bater, me ofender? E tá todo mundo dizendo, não é crime. E eu vejo até crentes que são fãs do Bolsonaro. Eu fico ofendida com isso. E, gente, isso realmente me ofende. Então, tem aqueles crentes assim que aí eles dizem assim, os gays, o gay. Olha, será que vocês que têm tais e tais direitos civis não deveriam dar esses mesmos direitos civis para mim? Aí todo mundo vira e diz não, mas o crente é o primeiro a dizer não. Eles estão lá dizendo assim, olha, será que a gente pode oficialmente dizer para as crianças que homem se relaciona com homem, mulher se relaciona com mulher? Será que não tem uma linguagem para a gente contar essa novidade para as crianças? E todo mundo diz não. Essas leis todas, esses projetos de leis não foram aprovados. Isso é só uma ideia de alguns gays. Então, o que eu queria dizer aqui para você hoje, meu irmão, minha irmã, não tenha orgulho, sabe? A sua fé não é uma questão de orgulho. O Jesus que você segue não escreveu lá na sua Bíblia, ide pelo mundo todo e pregai para toda criatura que ela tem que ter uma família tradicional. Não é isso que você ouviu, não é isso que você aprendeu. Se você defende o Evangelho, se você leu Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai achar assim que você conhece a verdade. Mas o que é a verdade? O que é Jesus? Jesus é amor, é perdão, é compreender o outro, é falar assim, estão te condenando? Não, mas eu não te condeno não vou te atirar nenhuma pedra. E esse é Jesus. Se você ler lá os evangelhos, se você já leu uma vez ou duas, talvez seja melhor ler a terceira vez. Ou se você já leu demais, talvez seja a hora de começar a praticar. Então, fica aqui a minha observação. Sabe, não dá para dizer para as pessoas que elas devem parar de ter aquela identidade que elas já têm para assumir uma identidade que é sua. Porque se ela é sua, ela faz sentido para você, mas ela pode não fazer sentido para outra pessoa. E para ela começar a fazer sentido para outra pessoa, você tem que transparecer muito respeito. Então, isso é muito importante. Obrigada por assistir.